Avaliações psicossociais no trabalho. Seja bem-vindo ao nosso terceiro programa sobre essa prática de exercício profissional de psicólogas e de psicólogos. Avaliações psicológicas voltadas para o contexto organizacional e do trabalho, para atividades de riscos ocupacionais, riscos psicossociais que impactam na saúde mental dos trabalhadores. Nós vamos dar continuidade hoje à leitura do livro Avaliação Psicológica dos Fatores Psicossociais do Trabalho, Teoria e Prática na Era Digital, da editora Vetor, dos autores Ana Carolina Pecker, Cibele Fowler e outros autores. Então, se você quer compreender um pouquinho melhor sobre as avaliações psicossociais no trabalho, já vou dizer que hoje nós vamos abordar o capítulo 2 do livro e vamos dar ênfase a como se dá as avaliações psicossociais dos trabalhadores. Uma excelente leitura para você, profissional de psicologia. Inclusive, nós vamos deixar também no vídeo de hoje um link para você assistir, já vai aparecer aqui ou aqui, a leitura de ontem, onde nós abordamos a importância de compreender quais são os fatores de riscos psicossociais no trabalho. A gente fez a leitura desse livro, onde apresenta o que é que a literatura científica hoje tem apresentado de principais fatores de riscos psicossociais no trabalho. Isso vai ser importante porque se você vai fazer essas avaliações, você precisa compreender que fazer avaliações, melhor dizendo, psicossociais no trabalho, vai muito além de avaliar apenas o trabalhador. Precisa identificar os fatores de riscos psicossociais da organização e do trabalho. Logo após a vinheta, vamos falar sobre avaliações psicossociais no trabalho. Até daqui a pouquinho. Muito bem, avaliações psicossociais no trabalho. Lembrando que essas avaliações são avaliações psicológicas, ou seja, o profissional de psicologia ele vai utilizar de instrumentos, né, e de fontes fundamentais de uma avaliação, entrevistas, testes, observações, vivências em grupos e outras fontes complementares, segundo a Resolução 31 de 2022. Não é que eu sou obrigado a utilizar testes nessas avaliações, como em qualquer outra avaliação, mas os testes enriquecem muito o processo. E que as avaliações psicossociais no contexto do trabalho são avaliações voltadas para identificar aptidões e inaptidões, né, do trabalhador para atividade de riscos, mas hoje se ampliando muito mais esse conceito para avaliações de fatores de riscos psicossociais no trabalho que impactam na saúde mental, a qualidade de vida do trabalhador e da trabalhadora e no contexto organizacional. Podemos ir, inclusive, no contexto de saúde e segurança do trabalho. Para complementar a leitura que nós fizemos ontem sobre quais são os principais fatores de riscos ocupacionais no trabalho, nós vamos utilizar a leitura como a referência desse livro. Vou deixar na descrição do vídeo o link para você adquirir essa obra. Aproveitando, vou deixar na primeira mensagem fixada desse vídeo o link para você fazer sua inscrição no nosso webinário gratuito de avaliações psicossociais no trabalho e a atualização da NR01. Isso é para você que é psicólogo e psicóloga. Vai ser um webinário online no dia 26 de março. Hoje nós vamos para o capítulo 2, Saúde Mental e Trabalho, Fatores Psicossociais e a Avaliação Psicossocial do Trabalhador. Mais especificamente, nós estamos indo para o item 2.3. Avaliação psicossocial dos trabalhadores. A legislação obriga o empregador a manter os ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores, que os trabalhadores não sofram agravos associados ao trabalho. Cabe aos profissionais de serviço de saúde e segurança do trabalho assegurar que os trabalhadores estejam protegidos, aptos a exercerem as atividades de trabalho para as quais foram ou serão contratados. Para isso, é necessário realizar um acompanhamento clínico durante a vigência do contrato de trabalho,
a fim de rastrear e diagnosticar precocemente os agravos que comprometem o bem-estar e a qualidade de vida e a produtividade. A avaliação da saúde dos trabalhadores tem como base legal a norma regulamentadora ANR número 7, sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. A avaliação clínica deve abranger uma anamnese ocupacional e um exame físico e mental. Na execução do PCMSO do Brasil, que foi implementado em 1978, é necessário que o médico coordenador indique a realização dos exames ocupacionais obrigatórios, classificados como admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional. É necessário ter uma visão mais ampla do objetivo da avaliação na rotina da saúde para que o resultado da avaliação ocupacional possa concluir se existe ou não a aptidão para o trabalho e seja emitido o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, assinado pelo médico do trabalho responsável. Considerando-se a importância da avaliação psicossocial, em particular para algumas atividades, algumas normas regulamentadoras explicitaram a exigência da avaliação psicossocial, prévia para trabalhos que exercerão algumas atividades ou funções de risco. Emergência nas atividades de transportes de combustíveis, NR20. Atividade de trabalho em altura, NR33. E atividade de trabalho em espaços confinados, NR35. Estas condições de trabalho apresentam elevadas exigências físicas e mentais, uma vez que os trabalhadores necessitam assumir posturas inadequadas em condições ambientais desfavoráveis, expostos a temperaturas elevadas, ruído excessivo, exposição a substâncias químicas que podem causar intoxicações. Além disso, as atividades mencionadas requerem um elevado nível de atenção e concentração dos trabalhadores, visto que entre as causas de acidente de trabalhos fatais, as quedas de altura, soterramento, as explosões são as principais causas de mortalidade. As atividades regulamentadas pelas NRs 20, 33 e 35 envolvem trabalhadores de diversas categorias profissionais, diversos ramos da economia, distribuídos em dezenas de ocupações descritas na Classificação Brasileira de Ocupações, o CBO. Em alguns casos, as atividades previstas nessas 3 NRs podem ser estendidas para trabalhadores de produção industriais químicas, petroquímicas, refino de petróleo, gás e afins. A avaliação psicossocial também tem destaque nas NRs 10, trabalho com eletricidade, NR 12, máquinas e equipamentos, e NR 34, indústria naval, além da NR 36, abate e processamento de carne e derivados. Os médicos do trabalho e os demais profissionais de saúde devem considerar a multiplicidade de fatores psicossociais envolvidos na determinação dos transtornos mentais e comportamentais, em particular nas atividades e funções apontadas na NR 20, 33 e 35. Embora as respectivas NRs estabeleçam a necessidade de uma avaliação psicossocial, não há uma definição mais específica sobre os critérios para esse tipo de avaliação. A avaliação psicossocial requer um conhecimento específico do médico do trabalho, que poderá solicitar o auxílio e o suporte de um psicólogo do trabalho. Nesses casos, compreende-se que os profissionais de saúde no trabalho conheçam o ambiente de trabalho no qual será ou serão realizadas as respectivas atividades de risco e o compromisso com a proteção e preservação da saúde mental dos trabalhadores. Infelizmente, ainda existe uma tendência das corporações em naturalizar algumas condições estressoras desfavoráveis ou tóxicas para a saúde dos trabalhadores, como inerentes às características dos determinados processos produtivos intrínsecos para a sobrevivência da organização no mercado em um mundo globalizado e competitivo. Entendemos que, para a adequada avaliação psicossocial do trabalhador, é fundamental que
os profissionais de saúde no trabalho, em especial os médicos de trabalho e psicólogos, conheçam a organização e avaliem adequadamente as condições organizacionais e psicossociais em que o trabalho será realizado. No âmbito da medicina do trabalho, o parecer 29 de 2017 do Conselho Federal de Medicina esclarece que o exame da saúde mental do trabalhador cabe ao médico responsável pela avaliação clínica da capacidade laborativa para o exercício do trabalho em altura, ao considerar a impressão diagnóstica fundamentada em achados clínicos do exame, poderá encaminhar o trabalhador para uma consulta especializada com psiquiatra e ou para a realização de testes psicológicos, caso considere necessário. Os exames complementares psicológicos são recursos auxiliares no diagnóstico psiquiátrico. Em nenhum teste, isolado ou associado, tem caráter definitivo de diagnóstico. É necessário um profissional habilitado para a aplicação e análise dos testes psicológicos. Os testes psicológicos nem sempre traduzem a complexidade do fenômeno psíquico e, por isso, devem ser aplicados por profissionais qualificados e utilizados como complementares na avaliação mental e psicológica. O Conselho Federal de Psicologia ressalta na cartilha sobre a avaliação psicológica que testes psicológicos fazem parte da avaliação psicológica, não podendo substituí-las e devem integrar um processo amplo de coleta de informações advindo de diversas fontes, como a entrevista, observações e análise de documentos. Entretanto, o médico do trabalho precisa considerar as avaliações psicológicas no contexto das organizações e das atividades do trabalho, tendo em vista a preservação da saúde dos trabalhadores sob sua responsabilidade. Previamente à avaliação do trabalhador, é necessário ao profissional médico ter informações sobre aspectos laborais relativos ao trabalhador, que será o foco da atenção. Dados como tipo de atividade exercida, característica de jornada, identificação dos riscos ao qual o trabalhador está exposto, entre outros, serão importantes para uma entrevista clínica. O histórico profissional, os acidentes prévios, os episódios de afastamento, outras questões que possam ser necessárias para análise, podem ser coletadas durante a anamnese. Algumas dessas informações precisam ser checadas em banco de dados da gestão de recursos humanos ou de saúde, para reduzir a possibilidade de um erro no estudo de caso. A estruturação de uma boa avaliação de saúde deverá seguir princípios da propedêutica médica de forma que, ao final do atendimento, seja possível realizar um diagnóstico clínico ocupacional do trabalhador. O levantamento de informações do seu estado de saúde mental deve seguir os princípios de uma avaliação psiquiátrica, cujo objetivo é obter a classificação válida e útil para a prática clínica. A avaliação psíquica envolve a anamnese e o exame psíquico, e pode ser dividida em 5 partes: entrevista inicial, exame psíquico, exame clínico, exame neurológico e os exames complementares psicológicos. O exame psíquico é a avaliação do estado mental no momento atual, realizado de forma minuciosa e com cuidado. A estruturação do exame psíquico pode ser feita de forma livre ou estruturada em questionários ou roteiros pré-definidos. A avaliação psíquica inicia no momento da entrevista médica. Ela envolve a observação detalhada do comportamento do paciente, a forma como ele se relaciona com o médico e com o ambiente que se encontra durante a avaliação e a sua apresentação, higiene pessoal e vestimenta. As funções psíquicas que devem ser avaliadas durante o exame mental são aspecto geral, cuidado pessoal, higiene, vestimenta, postura geral e atitude, nível da consciência, orientação no tempo e espaço, capacidade de concentração e de atenção, a memória, a estrutura do pensamento, linguagem, juízo da realidade, a vida afetiva, humor, labilidade e fobias, a volição ou vontade, atos impulsivos, atos compulsivos, ideação suicida ou homicida, a psicomotricidade, a avaliação da inteligência e características de personalidade. A figura 2.3 descreve sinopticamente um roteiro para a adequada avaliação psíquica, considerando 2 eixos de observação:
a longitudinal, que busca informações na história de vida do indivíduo, e a transversal, que investiga o estado atual de saúde do trabalhador. E aí, na parte final desse item, nós temos os dados individuais da pessoa que vai ser avaliada, identificação, queixa, né, e duração, história pregressa e moléstia atual, o interrogatório complementar sobre condições físicas, emocionais, intelectuais e comportamentais, antecedentes pessoais, história de vida e do trabalho, a importância do trabalho, se gosta do que faz, se sente reconhecido no trabalho fora dele, acontecimentos relevantes da vida privada, etc. E os fatores psicossociais no trabalho, como é tratado pelos colegas e chefias, como são os relacionamentos, exigências e grau de autonomia presente no trabalho, a participação e comunicação no trabalho, como é a relação e se consegue separar a vida privada da vida profissional e qual a rede de apoio social. Esse é um roteiro de avaliação psíquica de uma anamnese clínica ocupacional elaborado pelo próprio autor do capítulo. Nesse capítulo, ou nesse item do capítulo, onde é apresentada a avaliação dos fatores psicossociais, o autor inicia aqui com uma apresentação da NR7, que foi a NR que regulamentou a necessidade do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que a maioria das empresas, principalmente indústrias, empresas ligadas a atividades de risco, precisam ter. A avaliação clínica, né, é feita dentro desse programa, desse controle médico, e aqui também há, né, a necessidade da emissão do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que esse atestado, ao final, é emitido pelo psicólogo, pelo médico de saúde do trabalhador. O que nós vemos também aqui, no capítulo, um indicador maior para a prática médica, trazendo como psicólogo como exame complementar, mas na prática a gente tem visto que tem sido muito solicitado as avaliações psicológicas que vão além de exames complementares de uso de testes, as avaliações psicológicas com foco em avaliações psicossociais no trabalho, que vai exatamente para o setor de saúde e medicina e segurança no trabalho, para que com essa avaliação psicossocial no trabalho, o médico da medicina do trabalho da empresa confirme que aquele trabalhador, baseado nessa documentação e nos exames médicos, na avaliação médica de outras condições, que aquele trabalhador está apto para aquela atividade específica. Lembrando que esse livro ele é de 2021, então ele ainda não está, claro que ele foi publicado em 2021, atualizado com as novas mudanças que a NR01 está trazendo agora em 2025, que as avaliações psicossociais e os fatores de riscos psicossociais no trabalho vão além daquelas NRs, né? NR33, 35, NR20. Na realidade, as empresas precisarão implementar esses programas de gestão de risco. Mas um ponto que eu achei bastante interessante na leitura desse tópico também é que o próprio autor destaca a necessidade de avaliar e compreender o contexto organizacional onde o trabalhador está trabalhando, para a gente fazer essa avaliação psicossocial mais assertiva. Então, reforçando o que a gente vem falando nos últimos programas, avaliações de fatores psicossociais no trabalho vai além de avaliar as condições individuais do trabalhador, mas eu preciso avaliar as condições psíquicas, o exame mental, preciso avaliar os fatores de personalidades, fatores de estresse, atenção, concentração e inteligência, são construtos muito importantes nessa avaliação. Preciso avaliar a presença de indicadores de transtornos de estresse pós-traumático, um exemplo, mas eu preciso também investigar as vulnerabilidades que o trabalhador está exposto ou exposta no próprio ambiente de trabalho. Gostou desse nosso programa de hoje? Desse terceiro programa, né? Nesse quarto programa da semana, onde nós trouxemos novamente a leitura de um capítulo desse livro, ou de um item do capítulo desse livro, a avaliação psicológica dos fatores psicossociais do trabalho, da teoria à prática na era digital. Excelente obra para você ter aí, para fundamentar, né, seu aporte teórico para essas práticas. Só reforçando que no dia 26 de março nós teremos um webinário sobre NR01, vamos falar das principais atualizações e mudanças, e sobre as demandas de avaliações psicossociais no trabalho. Nós vamos falar como se dão essas avaliações,
como é feita a precificação dessas avaliações, dicas de testes e instrumentos, roteiros de entrevistas e anamneses ocupacionais, e como você pode fazer também a investigação do contexto organizacional. Vamos trazer dica de instrumentos e de procedimentos que você pode adotar para essas práticas. Se você quer estar mais preparado e preparado para essas demandas, vai lá na primeira mensagem fixada nesse vídeo, acesse o link, garanta sua vaga, são vagas limitadas, evento gratuito, inclusive com direito a certificado. Vem conosco, nos vemos no próximo vídeo, no próximo programa. Um grande abraço, tchau, tchau.